E agora vamos para o que realmente importa, que é nossas histórias sobrenaturais, nossas histórias de terror. E esse aqui é intitulado Romance Maldito, um relato sobrenatural por Paulo. Fazem 40 anos que descobri o segredo obscuro da minha vizinha. Eu era jovem e tinha um romance fugaz com Lorena, a dita vizinha. Ela era uma mulher linda, linda mesmo, mas a sua personalidade arrogante e possessiva me fez desistir do relacionamento, desistir de ficar ao lado dela. Meses depois eu conheci a Raquel. Nos apaixonamos e em pouco tempo começamos uma relação. Raquel era o amor da minha vida e Lorena odiava. Lorena era obcecada por mim, me perseguia e me procurava constantemente. Inclusive, deixava bruxarias na minha porta. Já que ela era neta de uma poderosa bruxa ali da região, segundo a vizinhança, é claro. Mas sendo eu cético, como me arrependo, nunca me importei com isso. Chegou o dia em que eu e Raquel decidimos dar mais um passo e tomamos a decisão de nos casar. O tempo passou normalmente, até que um dia começamos a ouvir barulhos estranhos na casa. Esses barulhos se tornaram mais e mais constantes. Arranhões nas paredes, grunhidos, golpes no teto. Foi um erro ignorar tudo aquilo. Uma noite, enquanto dormíamos, um animal enorme invadiu o nosso quarto. Era uma espécie de lobo ou um cão. Não sei direito, só sei que aquilo era enorme. Lembrei que Lorena tinha uma onça negra de estimação em casa. Sem pensar nas consequências, tentei fazer de tudo para proteger Raquel, mas o animal me jogou para trás com uma força sobrenatural. Não pude fazer nada para impedir que aquele monstro horrível rasgasse a garganta e arrancasse a cabeça da minha amada Raquel. Corri para a cozinha, peguei uma grande faca de cortar carne e avancei sobre a fera, ferindo um dos seus enormes olhos amarelos. Mas aquele animal me jogou contra a parede novamente e fugiu. Fiquei paralisado assistindo aquela cena com horror. Chamei a polícia, mas ninguém acreditou. Cheguei a falar sobre a onça de Lorena. Inclusive, falei da possibilidade dela incitar o animal contra nós. Mas a polícia nada achou na casa dela. Eu fui preso, acusado de tirar a vida da minha esposa sem nenhuma chance de defesa. Aqui no presídio, dias depois, recebi uma visita inesperada. Era Lorena usando óculos escuros e com uma enorme cicatriz bem no olho esquerdo. O mesmo olho que eu feri da fera. Naquele dia eu entendi tudo. Aquele monstro era um naual,
Bruxo ou bruxa que pode se transmutar de forma sobrenatural em qualquer tipo de animal. E esse Naual era Lorena. Ela esboçou um sorriso cheio de ironia e satisfação, me dizendo: é uma pena que ninguém vai acreditar em você. Eu avisei que se você não fosse meu, não seria de mais ninguém. Já fazem 40 anos que isso aconteceu. Da obra Terrifier Gato Sinistro, Guadalajara, México. Tradução e adaptação, pesquisa Sérgio Gitel. Nauali, lobisomem, enfim, era um monstro que não admitiu ser trocado, não é? No caso, a essência dessa vizinha não era boa. E como ela, há muitas pessoas que são muito possessivas, não aceitam perder. E aí se criam verdadeiros monstros. Vamos para a próxima de hoje? O Pacto. O diabo não falha e não tarda. João da Silva, 50 anos, morador de conhecida favela de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vivia de pequenas tarefas em diversas casas da redondeza. De estatura média, cerca de 60 quilos para 1,67 m de altura. Ele era branco, tinha os cabelos preto, esbranquiçado, curtos e cheios. Solteiro, vivendo sozinho. Foi casado por 3 vezes, tendo filhos com a primeira esposa, mas sem nenhuma dedicação parental. Não manteve contato, sabe? Seus familiares, a maioria já eram falecidos e outros poucos viviam longe em lugares incertos. Buscava pequenos confortos no cigarro, na bebida e em raras boas refeições. Isso tudo sempre logo após os seus trabalhos irregulares e instáveis. Encanador, eletricista, pintor, limpeza de pátios. Quando terminava, ia direto para casa para se lavar, fazer a barba e ajeitar-se um pouco antes de ir para o bar, onde também jantava. Após o jantar, ele bebia até onde podia, mas raramente se embriagava. Naquela noite, alguém próximo de sua mesa, com a idade mais ou menos igual a dele, queixava-se ao vento. João então passou a trocar suas queixas de vida com o companheiro ao lado. Sua última frase foi essa: olha, já que Deus não me ajudou, quem sabe uma prosa com o diabo, qualquer dia desses, não me faria bem. Ele levantou-se e saiu, rumou de volta para sua casa. Cerca de uns 100 metros de distância, numa área escura da rua, João viu uma moça vindo no sentido contrário. A moça trajava um vestido vermelho colado em seu belo corpo esbelto. A moça tinha a pele bem clara, cabelos pretos e lisos, e longos também. Era uma linda mulher, de uns 30 anos mais ou menos. 1,70 m de altura, 57 quilos. Digna de ambientes de classe.
quase desfilava em altos saltos pretos. João da Silva logo imaginou tratar-se de uma garota de programa e das mais caras, mas ele se surpreendeu quando ela parou bem à sua frente e lhe deu um boa noite em voz sensualíssima, e ela continuou: o que você seria capaz de fazer para ter sempre que quisesse alguém assim como eu? Nessas alturas da vida? Qualquer coisa, moça, respondeu João. Trocaria qualquer coisa por riquezas? O que eu teria para trocar? Respondeu outra vez João. Sim ou não? Insistiu ela. João olhou firmemente para os lindos olhos esverdeados da bela moça e disse: sim, sem dúvidas nenhuma. Daria o que eu pudesse, até a minha alma, se fosse possível. Lembrará de mim em 3 dias. Boa noite. E ela saiu rapidinho, deixando João perdido em seus pensamentos. Mas como deixar de pensar em tão bela mulher que, por instantes, deu-lhe preciosa atenção? Ao chegar em casa e deitar-se em sua cama, não passaram nem 5 minutos e ele começou a sentir uma terrível dor de cabeça. Era uma dor que parecia aumentar pouco a pouco. Ele recorreu a 3 vizinhos para arrumar analgésicos, que aliviou a dor por breves instantes. Sem condições de dormir, alucinado de dor, ele saiu para a rua na esperança de encontrar uma farmácia aberta e gastar o que havia lhe sobrado. Atormentado pela dor de cabeça, ideias de onde poderia encontrar uma farmácia aberta de madrugada lhe perturbavam. Antes de amanhecer, finalmente encontrou. Ao relatar o seu problema, o farmacêutico indicou um forte analgésico, capaz de liquidar também com o dinheiro que ele ainda tinha no bolso. Ele ingeriu o remédio ali mesmo e retornou para sua casa, a mais de 1 hora de distância caminhando. Contudo, a dor aliviou cerca de poucos minutos após ele ingerir o remédio. Ele dormiu por 2 horas e acordou com a mesma dor de cabeça e talvez com a intensidade ainda maior. João então resolveu tomar todo o conteúdo da cartela de 10 comprimidos, sendo 2 já administrado antes. Portanto, fez uma autodosagem de 8 comprimidos. Dormiu por 3 horas e meia, despertando quase ao meio-dia, zonzo, estonteado, sabe? Tomou um café preto. Logo em seguida, a dor de cabeça voltou, e forte. Sem ter mais dinheiro, recorreu aos mesmos vizinhos, mas quase que em vão. Um deles se prontificou a levar João a um posto de saúde. Ele chegou ao posto já alucinado de dor de cabeça, gritando muito mesmo. Ele foi levado à enfermaria e foi medicado via soro intravenoso. Somando as medicações por ele já administradas,
João entrou em choque anafilático, apagou e foi transferido para um hospital universitário. Dia seguinte, foi abrindo os olhos do que pensou ter passado apenas alguns instantes. Ao lado esquerdo da cama estava o doutor Humberto, o chefe da equipe. Bom dia, senhor João. Como está se sentindo? Bom dia. Parece que estou bem e até bem disposto. O que houve? Indagou João e o doutor Humberto começou a explicar. Senhor João, o senhor é portador de uma doença rara e precisa de tratamento específico. Mas, como o SUS não a reconhece, para eles isso é apenas uma dor de cabeça crônica e, assim, não poderemos lhe manter aqui. Sem a medicação certa que nós lhe aplicamos ontem, o senhor poderá cair na rua e até mesmo morrer por convulsões generalizadas a qualquer hora. Mas tem uma solução, é uma proposta. Se o senhor concordar, lhe transfiro para uma ala particular sem nenhum custo para o senhor até amanhã, mais ou menos a essa hora, quando poderá voltar para casa, mas deverá assinar um contrato se comprometendo a comparecer todos os dias, domingos e feriados, com sol ou com chuva, para tomar a medicação na hora certa. E, principalmente, deverá manter sigilo absoluto sobre esse tratamento. Por causa desse sigilo, o senhor será pago na base de R$ 100.000 por mês. Amanhã, após assinar o contrato, o senhor receberá R$ 50.000 e 15 dias depois, mais 50.000 e a cada 30 dias, R$ 100.000 até o final do tratamento. Podemos contar com o senhor? Mas é claro, doutor. Com certeza que eu aceito e assino o contrato, respondeu João. Ele estava muito entusiasmado. Ok, o senhor vai agora para o outro quarto e amanhã vou deixar com a enfermeira-chefe, a senhora Ainomed, o contrato para que assine. Eu não estarei aqui. Combinado. Obrigado, disse João todo contente, acrescentando. Como é mesmo o nome dela, doutor? Ainomed. É um nome diferente, pois ela é filha de estrangeiros. Em poucos minutos, João foi transferido de quarto e logo veio um almoço de dar inveja a muita gente. João, que estava faminto, tirou bom proveito da comida. No final da tarde, a medicação via soro na veia foi feita. Dia seguinte, o terceiro dia, ele acordou bem disposto e, quando saboreou um farto café da manhã, começou a pensar no que faria com a nova remuneração. Também não deixou de lembrar daquela bela mulher de vermelho. As auxiliares da enfermaria retiraram o que sobrou do café da manhã e colocaram à disposição as roupas de João para que ele se trocasse antes de sair. Em seguida, dirigindo-se ao posto de enfermagem de sua ala, ele encontrou a referida enfermeira-chefe, sorridente, e o aguardando para que assinasse o tal contrato. Entusiasmado com as novas perspectivas e principalmente pelos R$ 50.000 que estava prestes a receber, João não reparou que a tal Ainomed
era muito parecida com aquela mulher de vermelho. Após assinar, ao repassar para João um comprovante de transferência bancária por Pix para ele, ela disse: "Não se esqueça de estar aqui mais tarde, assim como em todos os dias, na mesma hora." Sim, até o final do tratamento, né? E quando seria isso? O doutor não falou? Bom, a sua doença ainda não tem cura devido à sua medicação, que é, na verdade, um coquetel à base de morfina e outros entorpecentes. O tratamento deve encerrar entre 3 e 6 meses com o seu falecimento. A Inomed, de trás para frente, é Demônia. Fonte e adaptação do artigo publicado no jornal Correio do Povo. Coluna O Sobrenatural Existe? De Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1975. Nossa, era um tratamento paliativo e ele assinou contrato com o diabo sem saber disso. Mas é assim, né? Num trato feito com o diabo, ou você perde ou você perde. Pelo menos tem sido assim com todos os contos, relatos e histórias que eu tenho lido e trazido aqui para o canal. Lembrando que esse relato foi postado por Sérgio Gitel no app Vizinho. E vocês, cuidado com propostas, hein? Fiquem espertos. Você e eu também, né? Não vamos cair no conto do demônio. E aí, o que acharam das histórias de hoje? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E você aí que chegou agora, gostou do canal? Considere se inscrever aí, fazer parte da minha alcateia, você também, vem? Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o like, sem compartilhar o vídeo, sem ativar as notificações de canal. Isso ajuda muito a Angelzinha aqui e ajuda muito o canal Angel Black Contos de Terror. Pois quando vocês curtem, comenta e compartilha, o YouTube, vendo essa interação entre nós, compreende que o canal é relevante e vai estar mandando ele para mais pessoas. E isso me ajuda muito, 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 muito. Aterrorizados, vocês não têm noção. Bem, meus amigos, por hoje é só. Aquele abraço apertado de quebrar ossinho e um beijo cheio de amor, carinho e gratidão no coração de cada um de vocês.